15, dos versos 11 ao 20, fala assim, a parábola do filho prometido. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de que ele cuidasse dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. E aí eu não vou ler o versículo 20 todo, paro por aqui, porque já é suficiente para o entendimento. É uma história muito conhecida, né? Esse filho achou-se no direito de querer a parte dele da herança, mesmo com o pai dele vivo ainda, né? A gente, claro, que sabe que é um grande absurdo. Quando ele fez isso, ele magoou pessoas, depois ele veio ele mesmo se machucar, mas toda ação tem realmente uma consequência, né? E logo ele se viu sem dinheiro, porque ele gastou tudo sem responsabilidade, então ele ficou sem dinheiro. Achou um trabalho, mas era um trabalho humilhante, ele passava fome, a ponto de desejar comer a comida que os porcos comiam. E aí, quando ele chegou nesse lugar de fundo do poço, né, ele se lembrou da casa do pai. Ele lembrou do pai, porque a figura do pai é essa, né? Ela é uma figura de proteção. A casa do pai, ela nos dá segurança, ela nos dá conforto e ela nos dá alimento, né? Um pai, ele dá um aconchego. E nesse momento ele percebeu a necessidade dele de recomeçar. Então, quando ele percebeu isso, ele reconheceu os erros dele, ele se arrependeu, e é assim que funciona a nossa vida com Deus, né? Arrependimento, perdão. Ele reconheceu os seus erros, as dificuldades, ele se arrependeu, e ele quis voltar para o Pai. E ele fez esse processo de retorno para casa, e a gente sabe, né, que o pai acolheu, etc. Mas para falar sobre recomeço, não é tão simples, né? A gente sabe que não é simples, né? Nem Deus prometeu isso, mas esse recomeço dele exigiu algumas coisas, essa coragem dele de fazer. Mas uma coisa que me chama a atenção é que toda vez que a gente quer recomeçar, para perceber que vão acontecer várias coisas para tentar nos impedir. As circunstâncias, elas vão tentar nos parar. Ou alguém para dizer, ou a gente mesmo, né? Achar que a gente não é capaz, que a gente não é nem merecedor daquele recomeço. E aí começam as ideias, e vem aquela questão de querer desistir. E o passado, né? As acusações, vai ter sempre alguém para te lembrar de algo do passado, te apontar, te acusar. Só que a gente sabe que o papel do acusador não é de Deus, né? A gente sabe de quem é o papel, né? Em João 10:10 fala, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer, destruir, minar a nossa certeza do que a gente precisa fazer. E Jesus não, né? Ele já nos libertou, ele nos quebra algo novo, ele nos incentiva a recomeçar, a começar algo novo, e muitas das vezes até melhor, né? Mas o medo é comum. Enfim, o que eu vejo com esse rapaz, quando ele faz isso, que ele se permite recomeçar, essa coragem que a gente tem que ter também, né? De enfrentar, porque as circunstâncias, as dificuldades, elas vão sempre existir. As pessoas para nos criticar, então, mais ainda, né? Mas é preciso que a gente tenha coragem e lembrar que Jesus, ele nos apoia, ele nos conforta, ele nos recebe como o Pai recebeu o Filho. E ele vai estar sempre
braços abertos para nos receber. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa, meu cabeleireiro, inclusive, e ele comentando também a questão, e ele falando comigo sobre isso, né, sobre pecado, sobre as pessoas que ficam nos acusando, e ele brinca, mas irmão, meus pecados já estão lá, foram jogados no mar do esquecimento, você foi lá buscar para levar? Eu não quero. E é justamente isso. As coisas em 2 Coríntios 5:17, na segunda parte do versículo está escrito, né? As coisas antigas já passaram, eis que façam nova todas as coisas. Então, assim, a gente tem a permissão dele para recomeçar. E Deus não é Deus de remendo, né? Ele faz de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias. Então, que a gente possa ter a coragem de se lançar aos pés daquele que não nos condena, que está ali pronto para nos receber, e justamente a coragem de recomeçar e de voltar sempre para os braços do Pai, porque Ele vai nos receber com muito amor. Jesus é especialista em recomeços na nossa vida, né? Que a gente possa, então, sempre recomeçar em Deus, né? Tudo aquilo que é necessário na nossa vida. E era isso. Amém.